Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Essa é mais uma videoaula sobre aqueles embasamentos que trazem muito mais credibilidade para sua redação. Baseado em fatos reais, afinal de contas, a gente vai falar sobre uma pessoa pública que revolucionou a história da medicina terapêutica no Brasil e psiquiátrica. Se liga só, que é para você detonar de uma vez por todas na sua redação, tá? Pega papel e caneta, que a aula vai começar. Antes da gente começar, eu quero te dar dois recadinhos super importantes. Isso que você está vendo aqui é uma amostra do que a gente tem no nosso curso de redação, exatamente. Eu tenho um curso de redação aqui na Didasco, onde você tem tudo o que você precisa. Estrutura, avaliação conforme as competências do Enem, o tipo de redação da FUVEST, alguns repertórios ricos em credibilidade e importância, com conteúdo de sociologia, filosofia, literatura, obra cinematográfica, fato histórico, afinal de contas, contra fatos, não argumentos, para você ter muito mais credibilidade na sua redação, tá bom? Então, tudo que você tá vendo aqui é uma amostra do que a gente tem no nosso curso. Se você gostar desse vídeo aqui, fica um convite. Em algum lugar aqui onde você está vendo tem um link, tá? Tem um link para o nosso curso. Clica lá e ainda tem, olha só, tem algumas aulas gratuitas para você chegar lá, aproveitar o curso antes mesmo de comprar ele, tá bom? Segundo recadinho, aqui nesse canal onde você está vendo tem uma playlist chamada Redação. Lá estão esses conteúdos totalmente organizados, tá? Se você precisa dar o up aí no seu repertório para redação, vai lá na playlist Redação, lá estão os conteúdos, sociologia, filosofia, literatura, fato histórico, para você encher aí de repertório o seu conteúdo de redação. Combinado? Agora sim, vamos começar a nossa aula, pessoal. A gente vai falar sobre Nise da Silveira. Ela nasceu em Alagoas em 1905, faleceu no Rio de Janeiro em 1999. Vamos contar, eu sempre digo que é interessante a gente entender um pouco do criador para a gente entender da criatura. É legal a gente entender um pouquinho do contexto histórico da Nise para que a gente entenda o que ela criou, o que ela deixou de legado, ok? Então vem comigo aqui. Ela nasceu em Maceió. Seu pai era jornalista e professor de matemática. Sua mãe era pianista. E desde pequena aí, digamos que educação já era uma preocupação muito grande para seus pais, tá bom? Ela se formou no colégio e aos 15 anos ela prestou vestibular para medicina. E você acha que ela passou? Passou, pessoal. Aos 16 anos, ela era a única mulher numa turma de 150 alunos da Universidade Federal da Bahia no curso de medicina. Bom, já te deu aí uma inspiração para você entender um pouco da importância dela, né? No curso dela, ela conheceu o esposo dela, que é o Mário Magalhães. Isso, o Mário Magalhães também foi um médico sanitarista muito importante. Mas digamos aí que a contribuição da Nise acabou alterando o curso da medicina terapêutica no Brasil. Vem comigo agora. Quando seus pais faleceram, ela já estava formada já em medicina, ela foi para o Rio de Janeiro buscar, digamos, melhores oportunidades de trabalho junto com seu esposo, tá? Lá no Rio de Janeiro, em 1933, ela prestou um concurso público, sim, para trabalhar nos hospitais psiquiátricos do estado, né? Bom, em 1933 ela prestou esse concurso, em 1936 ela foi aprovada em um concurso, ela foi efetivamente para o cargo para assumir e ficou um tempo trabalhando num hospital chamado Engenho de Dentro, Hospital Engenho de Dentro, lá no Rio de Janeiro, hospital psiquiátrico, tá bom? Pessoal, é legal a gente entender também o contexto histórico, né, pra gente entender porque sempre isso exerce alguma influência no nosso fato. A gente estava aqui no início da ditadura, do golpe militar, e ela tinha ali, digamos, uma inspiração, ela estudava bastante alguns livros marxistas, né? Alguns livros que falavam sobre o comunismo. E digamos assim, que aí levantou algumas antenas da ditadura. Ela foi denunciada por uma dessas pessoas que trabalhavam com ela, né? Pela equipe ali que trabalhavam com ela nesse hospital. E isso era bastante comum na época, tá? Digamos que o governo tinha uma forte preocupação, o governo era de direita e tinha uma forte preocupação com esquerda, né? Então, tudo aquilo que eles até comentavam, havia bastante campanhas para isso, tá? Se você conhecesse alguém que queria trazer, digamos, esse mal do comunismo para cá, para o Brasil, você tinha que denunciar. Que deselegante! E aí lá foi ela denunciada, ela foi presa em 1936, inclusive aqui no canal tem o resumo do livro Memória do Cárcere, que
que é do Graciliano Ramos. E quem aparece aí no livro? A Nise da Silveira, porque ela conheceu o Graciliano Ramos, né, no período que ela ficou reclusa, no período que ela ficou presa, aí, digamos, por uma insurgência política, porque ela estava estudando algo que era contra os preceitos, a ideologia política naquele período, tá bom? Em 1944, para ser mais específica, ela foi reintegrada, digamos aí, à sociedade. Daí ela voltou a assumir o seu cargo, tá? Tem até uma cena, tem um filme chamado Nise da Silveira, O Coração da Loucura. Esse filme aí mostra uma cena muito simbólica. Ela indo lá, né, bem vestida, achando que ela vai participar de uma conferência sobre os médicos, né? Ou seja, qual vai ser as tratativas, quais vão ser as regras, as premissas, né? Para trabalhar com esses pacientes do hospital psiquiátrico. Detalhe aqui, ela não chamava os pacientes como pacientes, ela chamava de clientes, porque para ela era uma relação de troca, né? Digamos que ela contribuía ali com algum conceito da medicina, e essas pessoas contribuíam, deixando ter acesso a esse mundo inconsciente, a essas, digamos, essa abstração que era esse modo de pensar dessas pessoas, essa riqueza de pensamento delas, tá bom? Voltando ao raciocínio aqui. Então ela tá indo lá, né, muito bem vestida para essa conferência, achando que ali vai ter, digamos, né, os maiores pensadores ali, vão ter orientações vanguardistas, sabe, interessantes, e quando ela chega lá, tá falando de lobotomia. Exatamente, tratamento por lobotomia. O que seria isso? É como se você inserisse aí, entrando pelo nariz tal, para chegar aqui no lobo do paciente, e você iria cutucar esse lobo para você, digamos assim, machucar ele, e daí ele não funcionaria mais. Digamos que essas alucinações dos esquizofrênicos, digamos que ocorreria em menor quantidade, em bem menor quantidade. Esse é o tratamento por lobotomia na época. Além disso, pessoal, óbvio que ela ficou escandalizada, né? Óbvio. Além disso, os eletrochoques, também havia tratamento por eletrochoque para você deixar esse paciente inconsciente no momento das crises dele. Não me diga! E também a insulinoterapia, era você dar altas cargas de insulina para que esses pacientes, digamos aí, ficassem alucinados, né, para que eles não tivessem suas crises. Então ela ficou escandalizada com aquele tratamento que para ela era desumano, era tratar essas pessoas através da base da dor, né? Era você, ao invés de diminuir a dor emocional, a dor psíquica dessas pessoas, aquele sofrimento, você estaria aumentando mais, estaria de forma física. Então lá vai ela, né, obviamente escandalizada ali, observar mais um período, e ela teve uma ideia, ela falou, olha, e se a gente trabalhar um pouco aqui com arte, com alguma terapia ocupacional para esses indivíduos, que não seja necessário nenhum desses 3 tratamentos ou qualquer tratamento que seja à base da dor ou de castigo físico ou ainda de remédios alucinógenos, entende aqui? Então ela propôs que esses indivíduos fossem tratados com arte. Sim, vamos trazer para eles pintura, principalmente, vamos trazer para ele contato com animais para trabalhar essa relação de afetividade, porque vários ali, tá? Inclusive uma das grandes artistas dela, tinham sempre algumas crises, e nesse momento de crises eles se tornavam bastante violentos. Então um dos conceitos ali da época é que esses indivíduos não tinham sentimento, não tinham a relação de afetividade com nenhum outro ser. E ela queria provar que isso estava errado, né? Que eles estavam ali no momento de surto psicótico, mas que eles tinham capacidade de fazer essa relação afetiva, tá? Então, ela propôs esse tratamento. Olha que eles não tinham aulas de grandes técnicas avançadas, ela simplesmente colocava eles ali com um material na mão para que eles pudessem expressar o que estava na sua mente. Segundo a Nise, ela falava que não é impossível que esse indivíduo que urina no chão, ele passa a mão nessa urina, ele cheira isso, ele está ali no chão em situação periclitante, né? Ali em situação feia de falta de higiene, principalmente. Não é possível ela falar que não tenha algo, digamos, dentro dessa cuca, ela usava esse termo, que não seja rico, que não dê pra gente entender, pra gente estudar e que pra gente produza algo disso. Afinal de contas, todo ser humano, ele consegue produzir algo que é muito benéfico para a sociedade, né, para que ele possa, digamos assim, prestar algo para a sociedade. Então, pessoal, aí aparece um pouco dessas artes que você tá vendo aqui. A partir desse trabalho, ela criou a oficina, ela foi conversar com esse diretor, né, do hospital. Ele falou, olha, isso daí pra época não vai funcionar muito não, mas já que você insiste tanto, vai lá pra uma salinha, constrói o que você quiser lá,
e faz seu tratamento separado do hospital. Ela criou a oficina de trabalho terapêutico psiquiátrico com esses indivíduos através da pintura, do tratamento com o animal e provavelmente de contato com a natureza, tá? Tem até uma cena dentro desse filme que a ideia dela era, né, adotar cachorrinhos de rua, cachorros abandonados, né, animais de rua, e trazer para que cada indivíduo, para que cada paciente ali tratasse desse animal. Ou seja, eles iriam adotar o animal e cuidar para construir uma relação de afetividade, né? Teve até uma cena muito forte de quando o hospital, não tem essa ideia ali, tinha o diretor, alguma outra classe, né, ministra aí, dá, digamos, veneno para esses cachorros. E daí esses cachorros amanhecem todos mortos e quase todos os pacientes têm um surto psicótico ao ver essa condição. Bom, iniciando o seu trabalho na oficina, por conta, digamos assim, da riqueza dessas artes, né? O trabalho dela ficou conhecido. Ela começou contato através de cartas com Jung, porque ela via muito do texto, das características da análise de Jung, das imagens até que ele comentava do inconsciente, ela via um pouco nas obras desses pacientes. Aí ela foi para uma conferência lá em Zurique, a mesma conferência que o Jung estava, teve contato com ele, levou 4 de seus pacientes, levou as artes desses pacientes, continuou contato via cartas com Jung, e aí digamos que o trabalho dela, até por ela trazer um pouco do pensamento junguiano pro Brasil, aí que o trabalho dela, digamos, tomou muito mais proporção, disseminou muito mais pro Brasil. Tem o Instituto Nise da Silveira, tem o Museu do Inconsciente, né, o Museu de Imagens do Inconsciente, que também foi sua produção. Tem vários livros dela, tem o filme dela. Então, assim, é inegável a sua contribuição para a transformação desse olhar muito mais humanizado para com esses pacientes. E principalmente o seguinte, pessoal, nesse Instituto Nise da Silveira, digamos que eram pessoas ali da comunidade normal mesmo, que elas iriam pintar, iriam produzir, e essas artes produzidas, elas seriam vendidas. Olha aqui que interessante. Então, digamos que aquele indivíduo que até então ele era inoperante dentro dessa sociedade, que ele não funcionava para essa sociedade, que ele não produzia. Agora ele produz e o que ele produz ainda pode ser vendido, ou seja, revertido em verba para ele mesmo. Agora ele não é mais o incapaz, ele consegue produzir algo e viver, né, da sua produção financeira, da sua remuneração. Você percebe que interessante aqui a transformação dela? Então, pessoal, fica a dica para você usar Nise da Silveira na sua redação. Lembrando, agora que eu já falei um pouquinho sobre essa história dela, quero falar aqui sobre quais os eixos temáticos que você consegue utilizar lá dentro da sua redação. Primeiro de tudo, educação. O quanto que a informação, o quanto que o estudo, o quanto que o conhecimento, o quanto que o teste, os experimentos, eles devem ser levados a sério, eles devem ser vangloriados, eles devem ser cultivados, eles devem ser incentivados. Óbvio que nem todos, né, nem todos os experimentos 100% vão dar certo, mas é a partir desses experimentos que a gente constrói algo novo, algo diferencial e que isso transforma a sociedade como um todo. Quem sai como benefício disso não é só a Nise, é todos os pacientes e ainda a família desses pacientes, todas as pessoas que lidam com isso no dia a dia. Faz sentido aí? Segundo ponto que a gente deve levar em consideração, obviamente, a questão da saúde, né? Tanto mental quanto psíquica. Nise da Silveira ela é uma pioneira, ela é uma vanguardista nessa questão da medicina da terapia ocupacional, ok? Inclusive, a arte-terapia se embasa muito nos seus estudos, se embasa muito na sua prática. E por último, não menos importante, a gente deve levar em consideração a questão da minoria social. O quanto que eu comentei para você, esses indivíduos, eles estavam marginalizados não de crime aqui, tá? Marginalizados de ficarem à margem da sociedade, à beira da sociedade. Eles não eram ativos dentro dessa sociedade. E o quanto que ela colocou eles no foco. Afinal de contas, tem um museu para eles, tem livros falando desse, tem transformações na vida deles que agora esses indivíduos são ativos, são atuantes. Eles não são mais um problema para a sociedade, entende aqui? Eles não são mais dependentes da sociedade. Agora sim, eles são produtores, eles produzem, eles são ativos, eles são funcionais dentro dessa sociedade. Veja se fez sentido para você essa contribuição humanizada que ela traz aqui, tá? E principalmente
quando você deve olhar para a questão de que ela sendo transformadora dessa sociedade e ainda sendo mulher, né? Tem muitos relatos de que ela sofria ali, obviamente, questão de machismo. Vamos lembrar que a gente está em 1930, 1940, 1950 no Brasil. Há um momento do filme que ela tá lendo ali, né? Porque ela se comunicava com cartas com Jung, e o nome dela é Nise, né? Então não dá pra você de cara saber Nise da Silveira, não dá pra você saber se é um homem ou se é uma mulher, né? Muito claramente, né? E o Jung achava que ela era uma mulher, e no momento que ela tá lendo a carta ali, ela fala, nossa, ele tá me tratando como ele, né, como um homem, então tudo bem, o Jung também é machista, pois bem, vamos lá. Então ainda tem essa temática para você trabalhar na sua redação, se for o eixo temático, tá bom? Bom, promessa cumprida, conteúdo aí resumido, claro, objetivo para você de forma muito simples e de forma muito prática. Lembrando, como eu falei, tudo que você tá vendo aqui é uma amostra do nosso curso de redação. E também fica a sugestão, se você tiver a solicitação de algum pedido que você gostaria, de algum tópico que fosse resumido, que você gostaria de ver de uma temática diferente, comenta aqui qual que é o nome do conteúdo, qual que é o nome do pensador, do sociólogo, filósofo, que eu prometo pra você vir fazer aquele vídeo resumido e de forma direta para você, combinado? Pessoal, agora sim, muito obrigada por hoje, espero ter colaborado. Vamos compartilhar conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, se esse vídeo te deu algum insight, facilitou aí a incompreensão de algo, manda para aquele amigo, para aquela amiga que eu tenho certeza que ele vai te agradecer, tá bom? Obrigada por hoje, agora vai lá, gabarita essa prova.